Nesse sábado agora, pessoal, dia 13/5, foi feita uma live entre a influenciadora TikTok Andressa Cat, tá? E tipo assim, ela conversou um pouco com o Jean. Ele recebeu diversas perguntas contundentes sobre o caso entre o Raluca e a TikToker lá, né? Aquele que se relacionou. Entre elas, teve muitas perguntas diretas referente a essa treta. E pessoal, o Jean respondeu todas. E eu não vou negar. Em meio desse momento assim, delicado que ele tá passando, ele participar de uma live dessa, onde a Andressa é feminista e a balança dela sempre pendula mais assim pro lado feminino. Sinceramente, ou o Jean é doido ou ele é um gênio. Mas, sinceramente, ele se saiu muito bem. Não vão conseguir me taxar de assediador, já repito aqui, não conseguirão. Que sim, aconteceu algum tipo de treta entre você e essa garota. O Raluca tomou partido dessa situação e resolveu fazer a linha do advogado do diabo, entendeu? Tipo, vou vingar essa TikToker por conta dessa atitude que esse moleque teve com ela. E até em calvas vazadas, que ele mesmo vazou por acaso, né? Fingiu, criou um fake lá. Enfim, tu sabe disso. Ele xinga a garota, porque o Raluca, ele disse que começou no grupo a nossa conversa, mas a nossa conversa começou muito antes do grupo. Era o Jean era um mentiroso, o Jean mentiu que ficou com essa garota. Depois mudou, o tema mudou, o Jean não é mais um mentiroso, o Jean é um assediador, por quê? Porque o Jean não pediu desculpas. Ou seja, se eu tivesse, pense comigo, se eu tivesse pedido desculpas, eles perdoariam um assediador? Estranho, né? E se você também, assim, não tá muito ciente que é a Andressa Cat, tá? Tipo, lá em 2020 ela começou a militar defendendo algumas pautas, né? Como política, racismo, feminismo. Essas são só algumas, entre outras, que ela defende, tá? E essas são as pautas que ela tá sempre tomando partido, ou refutando algum vídeo, enfim. Ou então, quando tem alguma coisa que bate de frente com sua ideologia, ela sempre tá se posicionando. Pessoal, o Jean topar entrar em uma live onde tem uma pessoa que não está em modo de defesa, mas sim em modo de ataque, ainda mais onde a jogada do Yanni foi tirar o Raluca e colocar a TikTok na frente, mudando a acusação do Jean de mentira pra assediador. Agora me diz uma coisa, me diz você, a Andressa está certa ou não de estar totalmente à risca com o Jean? Onde, assim como ela mesma diz, né, que diversas vezes já debateu esse assunto em live e também com outras pessoas, não sobre o Raluca, né, mas sobre essa pauta de feminismo. E tipo assim, cara, a análise dela é precisa, então tipo, você tem que ter a noção do risco que você tá tendo, sabe? E tipo, ela pode lhe colocar em uma saia justa que, pra situação do Jean hoje, seria fatal. Pra um cara que está prestes a receber um vídeo vindo de pessoas que estão lhe acusando, tipo, e onde vai mudar totalmente o rumo da imagem dele perante a internet. Pois todo mundo tá do lado dele, entende? E isso mudar nos últimos minutos do segundo tempo seria trágico demais, principalmente pro Jean. Cara, e a live se resume em Andressa fazer perguntas tão precisas ao ponto do telespectador ficar nervoso e, tipo, prender a respiração pelo próprio Jean, sabe? A cada pergunta que ela fazia, a gente ficava, meu Deus, mas o que o Jean vai responder agora? Tipo, ele teria saída de falar, tipo, não quero responder, ou fugir de certa forma. Mas a cada pergunta que ela fazia e ele respondia, a gente dava um suspiro de alívio, sabe? Pois as respostas do Jean todas foram boas. E sim, elas foram muito boas. Novamente ressalto que eu defendo os interesses das mulheres e eu preciso saber, porque eu falo até na sua cara. Se for necessário, eu vou fazer vídeo. Eu vou expor toda a problemática. E eu não vou passar pano. Eu não vou passar Tá de boa, tá de boa pra mim. Eu só espero o seguinte, né? Eu acho que todo caso a gente tem que sempre esperar os dois se posicionarem. Eles vão se posicionar, exato, eles vão fazer os ataques deles mentirosos, irão fazer, e eu irei me defender. E nessa situação, a única coisa que eu espero é que deixe eu mostrar o meu lado, só isso. De resto, enquanto isso, tu pode estar calado, tudo assim, me dando espaço para mostrar as minhas provas. De boa, eu entendo a tua pauta. Só que eu acho o seguinte também, né? Vamos dizer, tu que é uma defensora dos direitos femininos, deve achar muito ruim alguém se aproveitar disso falsamente também. Não tô falando em geral. Se alguém se aproveitar, eu tenho certeza que se tu quebrar cara, vamos dizer, a princípio tu tá em defesa da garota, porque tu sempre vai acreditar na garota, e tudo bem, direito seu, eu te entendo. Mas, se essa garota fazer isso de má índole, eu tenho certeza que tu vai ficar tão bolada quanto. Eu vou ser bem sincera com você, tá? Eu sou extremamente coerente ao ponto de reconhecer que existem mulheres que não prestam. Então, pessoal, tipo assim, essa live ela foi vista de algumas formas. Uma delas era que a Andressa queria simplesmente surfar no hype, tá? Porque, como ela mesma diz, ela já conheceu o Raluca, conhece o Raluca, já trocou ideia com o Raluca, trocaram conhecimentos ali e ela tem o conhecimento do trauma do Raluca, certo? De alguma forma, em alguns pontos, tá? A outra era que ali na live o Jean meio que seria desmascarado, porque pelo calibre, certo, da Andressa, de todo tempo tá fazendo live
live, debate sobre essas pautas, as perguntas dela seriam realmente precisas e 100% diretas. E essa live iria repercutir e o Jean poderia até perder uma porcentagem das pessoas que estão apoiando ele. E a outra, e essa sim, essa era a menos provável, mas é a que eu mais defendo. Em princípio, me acusaram de como é que se fala? De me apropriar da cartada LGBT, o Raluca mesmo fala isso, né? Só que se tu vê em nenhum momento, eu falo assim, sobre LGBT, até porque pra mim isso é algo novo, tá ligado? Então eu só falo o seguinte, expôs minha sexualidade sem permissão. Você é bissexual? Agora eu falo claramente, né? Tem que falar, né? Sim, eu sou bissexual, mas o Raluca foi a primeira pessoa, foi o primeiro homem que eu senti atração. Entendi. O que você entende sobre a bissexualidade? Eu não sei te dizer. Eu não sei, é tão novo pra mim isso, tá ligado? É tão novo. Antes disso, você teve contato com algum tipo de pauta LGBT? Sendo bem sincero. Acho que não, nunca fui muito ligado. Nunca fui muito ligado a isso. Sempre vivi minha vida ali, de boa. Entendi. Então, no caso, provavelmente você se descobriu bissexual a partir da primeira interação, ou do primeiro contato, ou da primeira pessoa que faz parte do mesmo gênero que o seu, no caso o Raluca, né? Do gênero masculino, né? Como você se atraiu por um homem, então, a partir disso, você entende que você é bissexual. Sim. Pessoal, o Jean entrou em uma live onde não era um podcast, certo? Não tinha hora pra encerrar. Então ele estava sujeito a perguntas até o infinito. Onde se ele fechasse a live, significaria fugir, certo? Aí traria suspeitas. Ou ele dizer que não iria responder, significaria que teria alguma coisa errada. A não ser que seja por conta do processo, né? E ele não pode falar. E pra ser bem sincero, ele falou sobre esse ponto na live. E ele pontuou e foi uma pontuação bem interessante. Eu admito que eu pequei com o cara, que eu fui babaca, que eu fui escroto. Fui escroto, concordo plenamente, erro, concordo, bota o meu erro aqui, ó, pá, bate na palma e fala, Jean, ela errou, eu errei, eu admito, mas eu não fiz isso sozinho. Esse cara, ele não foi traído por mim, foi traído por outra pessoa. Essa pessoa, ela vai fazer de tudo pra tentar dizer, não, eu não fiz isso, mas ela só se esquece o seguinte, que mensagens de WhatsApp ficam gravadas. E a partir do momento que eles... É porque eu não posso, mas a partir do momento que eles começarem a expor mensagens do WhatsApp, eu também vou fazer o favor de postar. E por último, a última saída que ele teria após entrar naquela live seria responder todas as perguntas da Andressa. Onde uma mulher daquele calibre não ia perder a oportunidade de fazer as perguntas, pessoal. Ela não ia perder essa oportunidade. E sim, ela fez. E sim, ele respondeu todas. E uma delas foi bem delicada, tipo assim, sobre a sexualidade dele, onde ele poderia simplesmente afirmar que era algo pessoal, sabe? E o mais impressionante é que ele bateu no peito, entende? E essa parte é bem interessante na live, que ele bate no peito e ele fala assim, eu estou sendo injustiçado. E quando eles soltarem o vídeo, eu peço que você espere eu soltar o meu lado também. Porque assim fica até melhor pra tu julgar, então não me julgue enquanto eles soltarem o vídeo. Faça o seu julgamento após eu soltar também a minha versão. Então nesse ponto eu percebi que o Jean ganhou um público que nem ele mesmo imaginaria. E nem ele mesmo sabe o peso que esse público tem ao ficar ao lado dele. Pessoal, e é isso que o Yanni tá conseguindo fazer. Ele tá conseguindo fazer, é por isso que ele fala toda hora, esse cara é minha armadilha, porque ele tá conseguindo fazer isso. É tal que a Andressa, ela até faz esse questionamento, e o Jean fala, não foi assim que aconteceu. E ele retruca ela no começo da live. E pessoal, o Raluca tá querendo colocar no processo a acusação de assédio da TikTok. Eu tô falando isso, é uma teoria, né, conforme tudo que já foi apresentado pra gente, tudo que vai sendo solto na internet. Então olha só, o Raluca tá querendo colocar no processo a acusação de assédio da TikTok, certo? A favor do Raluca no processo. Vai me acompanhando. O Raluca, pessoal, ele não pode fazer isso. O processo é sobre ela, certo? Ter exposto o Jean. Então, portanto, falar sobre a TikTok meio que não é relevante pro processo. E outra coisa, estaria fugindo da proposta do processo, em resumo. Entende? E, pessoal, tipo assim, a pessoa, ela pode usar o argumento para se defender, né? Mas esses argumentos, eles meio que precisam estar relacionados ao processo, tá? Para serem relevantes para a decisão final. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então, tipo assim, sabendo que o processo é sobre o Raluca, né? Ter exposto o Jean e ter falado algumas mentiras, né? Sobre o Jean. Vamos lá. Ele não pode usar isso como argumento, sabe? Usar como acusação da TikTok. Vocês estão conseguindo me acompanhar. Mas agora... Se o Raluca, né, vamos supor, se o Raluca usar mesmo assim, o que o advogado do Jean ele pode fazer? Aí, pessoal, nesse caso, se a pessoa, né, que está sendo processada, que no caso seria o Raluca, apresentar uma defesa, né, que envolve um assunto diferente que está sendo discutido no processo, o advogado da parte contrária, que no caso seria do Jean, ele pode se manifestar sobre a falta de
pertinência, né, daquela defesa e argumentar que ela não deve ser considerada pelo juiz. Vocês estão conseguindo entender? Então, pessoal, essa live foi excelente, principalmente pra quem estava em cima do muro. As pessoas pensam que a treta já está decidida, mas não tá, pessoal. Ainda falta o terceiro vídeo ali do Yanni, né, que contém algumas provas contra o Jean. A gente tem que aguardar pra ver, porque as coisas podem mudar ali no segundo tempo. Apesar, né, de tá tudo mais favorável pro lado do Jean, mas a gente não pode bater o martelo, certo? Ainda tem também o vídeo resposta do Digo, ainda tem muita coisa pra rolar. E outra coisa, o Jean, ele tá todo tempo, o Yanni, ele tá todo tempo ali no Twitter, certo? Bem ativo, respondendo algumas perguntas, tweetando algumas coisas, e ele mesmo se pronunciou sobre a questão do Haluka ainda ter que lançar alguns vídeos, né? Então, então mesmo após lançar o terceiro vídeo, ainda vai sair vídeos referente ao Haluka. Então, pessoal, tem muita coisa pra rolar. E em uma live, né, o Jin, ele vazou um grupo chamado Os Canais de Opinião que Tem Medo do Haluka, algo do tipo. Eu vou botar aí na tela pra vocês. Não sei, pessoal, se foi proposital, né? Mas é bem interessante, dá pra você ver que a galera tá bem unida. E lá vaza que ele tá conversando com o Jean e com o Digo ao mesmo tempo. Entende? E pessoal, o Jin também entrou em cal com o Digo ao vivo, né? Onde o Digo disse que tava lá terminando uma receita de bolo e tava pesquisando no coisa. Mas, tipo, dá pra perceber que na verdade ele já iniciou o roteiro do Putz Haluka. Então ele tá esperando todo mundo lançar esses vídeos pra depois ele dar o contra-ataque, certo? Eu tô escrevendo aqui. Tá escrevendo o quê? Tá cozinhando o quê aí, mano, pra nós? Fazendo vídeo de receita de bolo. Receita de bolo, não acredito, mano. Tá fazendo vídeo que nem o do Jean L lá? Não, é receita de bolo. Receita de bolo, pô. Uhum. Pode crer, pô, pode crer. Tá ansioso pra hoje, mano? Alguma coisa? Pesquisei no YouTube como que faz um vídeo resposta. Eu tô seguindo a receita porque a outra pessoa não fez. Enfim. Pelo menos. Porra, vídeo ruim demais. Mas eu vou lá, vou voltar a escrever aqui. Já é. Vai ver o vídeo de hoje que vai sair? Vou sim. Mas enquanto não sai, eu continuo escrevendo. Já então, meu mano. Vai lá cozinhar sua receita de bolo. Tá show de bola. Então, pessoal, o Digo tá só preparando tudo pra quando vier enterrar o assunto de uma vez só com o vídeo dele, né? Ou aumentar a treta. Porque agora a treta não é mais contra o Haluka ou contra a TikTok, mas sim contra o Yanni. E aí já é outra história, o buraco é mais fundo. Entendeu? Então, o Yanni, ele tomou totalmente as dores delas, né? E o Yanni no Twitter afirma que a realidade é outra. E ele faz questão de responder todo mundo, tá? E ele também tá sendo bem ousado, tá? Ele puxou treta até com o Orochi, coisa que a gente sabe que nunca acaba bem. E agora é esperar para ver o resultado final.